Olá, boa noite, bem-vindo a Qual Tema. Hoje iniciamos uma live, hoje recebendo a Natália Tess, ela que fala sobre o neoliberalismo, né, e o mundo do trabalho. E vamos então a essa nova temática. Ela trabalha ali sobre um viés histórico, né, sobre as transformações sociais contemporâneas. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, quem já está aí. Vou publicar aqui. Fixar na sala. Bem-vindo, Jonathan, Ian. Esperar a nossa convidada aqui, a Nath Teixo. Já entrou aqui. Vamos chamar pra gente então iniciar o nosso. Tô aguardando aqui. Oi, gente. Tudo Cheguei. bem? Tudo bem. Então, agora certo. Ficou boa a luz, hein? Gostou? Ah, tem que ver o armengue que eu fiz aqui. Então, primeiramente, Nath, eu quero te agradecer, né, por ter topado participar do projeto, para falar aqui conosco um pouco da sua pesquisa. Muito obrigado. Também agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, o Ian, o Jonathan, a Lorena e todos aqueles que vão entrar posteriormente aí. Tá bem? Então, Obrigada Nath, também, gente. eu quero pedir para você se apresentar, falar um pouco de você, para as pessoas poderem te conhecer um pouco mais. Gente, quem tá aqui já me conhece. Bom, mas eu sou a Natália Tis, fiz história com vocês e já fiz um monte de coisa na vida e acabei fazendo história porque eu gosto muito de história. Sempre gostei. E é isso. Então, a segunda pergunta é essa, né? Por que história? O que te levou a fazer história? Porque, cara, porque eu tinha um professor muito maneiro e ele, assim, eu tenho contato com ele até hoje. Uhum, E ele, assim, ele ensinou, eu não, tipo, o que ele falou, né, posteriormente, depois que eu encontrei com ele, depois de muitos anos, foi que quando eu falei, pô, eu tô fazendo história por sua causa, porque você me ensinou a ver história como um entendimento do nosso mundo agora, uhum, né? Você conseguir linkar o que aconteceu no passado com o que a gente vive hoje, né, com o nosso presente, né? Porque sempre tem um porquê. E aí ele falou, nossa, que bom, pelo menos alguém eu consegui, né, tocar, né, chegar numa pessoa, pelo menos, né? muito bom. E foi isso, assim, quando a gente gosta, né? Não tem jeito. Pois é. É, Nath, então, e por que o tema da tua pesquisa? Conta um pouquinho pra gente. Então, foi em 2018, né? 2017, acho que a Isso. gente começou. Que na verdade eu queria fazer uma outra parada. Eu queria fazer sobre a influência francesa no Brasil, Interessante. né? Porque é bastante coisa, né? A gente tem a língua, a comida, a gente tem muita coisa. Uhum, Mas aí, né, começou aquela história do golpe e todo mundo falando sobre, né, de novo, né, sobre neoliberalismo, né? uhum, Porque a minha adolescência foi nos anos 90. Foi Fernando Henrique. Foi falando sobre, assim, na verdade ninguém falava sobre neoliberalismo, mas falava dessa coisa, super liberal, vamos privatizar. E na verdade, assim, eu não entendia o que que era isso, sim. né? A gente entendia, eu entendi que não era bom, né? Mas aí, assim, hoje em dia eu já vejo, né? Já vi de outra forma, falo, cara, isso é uma parada que tem que ser pesquisada, né? Porque isso tem que vir de alguma coisa, isso tem que vir de algum lugar, né? Assim, não pode ter surgido do nada. Puf, não. Então eu falei assim, eu acho que eu vou fazer sobre isso, porque é uma parada que hoje em dia está muito em voga, né? Sim, Isso com certeza tem uma história por detrás. verdade. E aí eu falei, vou fazer. Aí eu Então, falei, isso. então, Nath,
Agora pode ficar à vontade, tá? Para falar da tua pesquisa. Tu tem aí cerca de 50 minutos, todo seu, para você falar do modo que você achar melhor, tá bom? Quando eu tiver Então tá. alguma perguntinha, algum questionamentozinho ou algum adentro, eu levanto o dedo, tá? Tá bom? Ah, tá bom. Mas faz- Então, eu montei um repertório aqui um pouco diferente do que eu fiz na monografia, né? Porque Aham. na monografia eu fui muito linear, muito pontinho por pontinho mesmo, né? E acabou que eu acho que eu não expliquei exatamente o que que é o neoliberalismo, Uhum. né? E aí eu acho importante a gente saber o que que é, né? O neoliberalismo, ele é um governo empresarial, né? Tipo, até anotei aqui algumas coisas, tipo, definições de Wikipédia, Infoscola, sabe? Aham. Então, assim, ele é um Estado com uma lógica empresarial. É um Estado que se transforma em empresa. Uhum. Né? Então, assim, ela tem três bases, né? Que é a globalização, a concorrência e a diminuição de políticas sociais. E quem vai fazer essas políticas, diminuir essas políticas, são justamente os agentes privados, as empresas. Uhum. Então, a gente troca uma lógica aí de Estado para uma lógica de empresa. Sim. Né? Assim, definição de infoscola, gente, que eu peguei. Porque senão a gente fica assim, eu vou falar, e aí tem um monte de gente que fala sobre isso, tem um monte de pensador, um monte de economista, e um monte de gente que na verdade não é nada. Né? Eu fui descobrindo ali que tinha gente que era simplesmente comentarista, que Nossa. escrevia em jornal. Aí você fala, gente, essas pessoas estão liderando a economia do mundo, né? E são simples comentaristas, né? Aham. Então, e outra coisa também, o neoliberalismo ele vai pensar de uma forma meio má, diria eu, porque ele vai querer ganhar o lucro máximo com o gasto mínimo. Hum. Então ele quer extenuar ao máximo, né, aquele ganho de riqueza, mas Sim. gastando o mínimo possível. Né? Pois é. E essa forma, né, é a forma que hoje o capitalismo se apresenta para a gente. Né? A maioria, na verdade, dos países são neoliberais. Ou Sim. foram, ou agora estão voltando, porque depois da crise de 2008 rolou, né, várias... uma crise, né? Então, muita gente ficou sem dinheiro e tal, então viram que, na verdade, aquilo não funcionou direito. Uhum. Então, muita gente já comprou várias empresas que seriam estratégicas. Eu vou falar isso depois. Tá ok. Então, é isso que ele faz, né? Ele quer pegar o máximo com o mínimo. E também tem uma parada muito, assim, porque assim, o Estado, ele regula as ações que as empresas fazem. Sim. Né? Tipo, por exemplo, a Anvisa, a Anatel, né? Isso são instituições governamentais que regulam o que as empresas podem ou não fazer. Aham. Só que, principalmente para os neoliberais americanos, eles odeiam isso. Eles têm horror a isso. Então, eles querem pregar para ele essa regulação ou regulamentação. Então, eles querem regulamentar as próprias empresas. Ou seja, eles querem fazer do jeito que eles querem. Né? Porque para eles é lógico que é melhor. Né? Eles Sim. ganham mais dinheiro assim. E eu vou dar vários nomezinhos que a gente está acostumado a ouvir, mas aí muitas vezes a gente não correlaciona. Então, Tá. isso, por exemplo, das empresas se quererem se regular, se chama autorregulamentação. É isso que elas querem. Isso existe nos Estados Unidos, bastante. Já tem alguns filmes sobre isso, que a gente pode ver.
Tem um novo com o cara que fez o Hulk, que se chama Dark Water. Vou anotar aqui. Esse filme é muito bom. Ele fala sobre a empresa do Dupont e o Teflon. E sobre a 3M também. Tem filme também da Erin Brockovich, né? Tipo, que eles simplesmente não falaram que aquele hexavalente era cancerígeno, né? Era extremamente nocivo à saúde. E eles simplesmente falaram que é uma coisa bacana. Não, gente, tá bacana, sua água tá limpinha, pode usar que não vai ter problema nenhum. Então, falei sobre... agora a gente vai falar sobre o que é, né, concorrência, sobre o que é globalização e administração de políticas sociais. Na globalização é essa parada que a gente está vendo, né, do mundo ficar cada vez menor e cada vez menos a gente ter taxas, né, de câmbio e tal. O Bourdieu fala que a globalização ela é uma necessidade do neoliberalismo. Isso eu achei muito interessante, porque faz com que o mercado fique competitivo. E a concorrência, né? Que eu não falei sobre a concorrência, que é uma das paradas, né? O que ele faz também é trazer essa concorrência para os estados. Os países têm que ser concorrentes. Então, assim, não existe mais uma troca, entendeu? Um acordo comercial, entendeu? Você tem que ser quem dá mais. Sim. Então, assim, fica uma corrida louca, né? É mais ou menos o que a gente vive hoje, só que a gente não tem muita ideia, sabe? Aí você fica assim, mas como? Né? E aí o jornal te fala umas paradas que você fica, oh meu Deus! Né? E aí você acha que super entende, mas não entende, gente. A gente só entende depois que senta e lê. É muito confuso. Sim. Então, e diminuição de políticas sociais, né? Porque eles falam que o Estado, essas políticas sociais, na verdade, oneram o Estado. Fazem com que o Estado gaste muito dinheiro. Né? Está gastando muito. Então a gente não tem um ganho máximo. Então a gente tem que diminuir isso para ganhar mais. Né? O negócio é ganhar mais. Lucratividade lá em cima. E aí você deixa de ter um Estado que era produtor de riqueza, que, vamos dizer, botar entre aspas, tá? Porque nem todo mundo é assim. Ele produz a riqueza e distribui. Não é todo mundo que é assim, mas né, teoricamente seria assim. Então, e aí também esse tipo de política também são os agentes privados que vão regulando, entendeu? O que vai cortar, o que não vai cortar. Tipo Guedes. Entendeu? Guedes é um cara que estudou na escola de Chicago, que eu falo na monografia, vou falar mais tarde. Sim. Né? Então ele é filhotinho desse pensamento. Ele faz isso. Então ele é praticamente um agente privado, porque ele tem coisas até, eu não sei quais são, eu não sei se é empresa, mas eu acho que ele tem ações, é um negócio assim que eu nem não gravei, mas eu sei que ele é. Então assim, ele é um agente privado que está fomentando o Estado. Ele está pensando em como a gente vai cortar mais gasto. Sim. Né? E é o que a gente tem visto, né? Exatamente. É só corte. Né? E aí... e é engraçado que às vezes, assim, eu era adolescente, né, nos anos 90. E, assim, é muito parecido. É muito parecido, assim. Tem uma maldade maior, mas é muito parecido. Né? Infelizmente. A gente ri de nervoso. Você tinha que ver quando eu estava lendo. Quando eu estava lendo sobre essas coisas. Você fica assim, meu Deus do céu. Como é que pode?
E assim, dá uma certa raiva, né? Então, aí eu botei assim, como que funciona isso na prática? Ele vai privatizar, ele vai vender as empresas que ele tem. Então, tipo, Eletrobras, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, isso tudo que seja vendido. Sim. Né? Assim, eles querem ficar com tudo aquilo que é lucrativo e deixar para o Estado aquilo que não é lucrativo. Né? Então é isso que eles fazem. Eles se entram nessas áreas de grande valor, né, comercial. Tipo a Vale, né? A Vale ela foi vendida, a Vale é uma empresa que valia quase 400 milhões de reais e foi vendida por 22. Nossa. 22, isso porque na época o Fernando Henrique tinha investido 22. Acho que era 22 milhões que ele investiu. Então assim, ele investiu para dizer, olha, agora a empresa tá bonitinha, então a gente pode vender. Então ele não é bonito, né? Não é bonito, é feio. Enfim, e aí acabar também com direito trabalhista, né? Por exemplo, que ocorreu agora com os Correios, né? Tiraram 50 dos 79 direitos que eles tinham. Olha né? isso. Fazer a tal da carteira verde e amarela, né? Em vez de você ter carteira assinada, você tem um contrato de trabalho. Né? Então você tem 15 minutos para comer, você vai trabalhar 12 horas, né? Quem já assistiu aquele documentário do American Factory, eles falam, lá na China eles têm 12 horas de trabalho e as horas, 12 horas de trabalho. O que não deveria ser, porque eles têm tanta gente, né? Vamos fazer escala, né? Para dar emprego para todo mundo. Sim. Mas não, né? Mas não, são 12 horas de escala e você é obrigado a fazer hora extra e você não ganha por ela. Nossa. Absurdo. Meu Deus. Você não ganha por ela, né? Então, assim, tudo isso que a gente está vendo, né, é exatamente isso que o liberalismo é. Né? Saúde. Por que vender saúde? Né? Porque o que ela faz? Né? Nada, gente. Vamos colocar na mão das empresas. E aí a gente fica igual nos Estados Unidos. Sim. Se você não tem dinheiro para pagar o hospital, né, se você não mostrar que você trabalha, se você não comprovar a renda, você não vai ser atendido no hospital. Eles vão te botar na rua. Né? As pessoas não têm muita noção disso e acham super bacana, né? Mas é assim. Né? Você não vai ter nenhum direito, né? Coitado. Tá passando mal, vai ficar passando mal. Sim. Aí depois reclama do SUS. Pois é, reclama do SUS. Né? E assim, tem muitas coisas, né, que o SUS faz, né? Não só isso. Sim. Então, E aí, tem uma outra parada também que a gente está vendo eles se utilizarem, que é uma coisa nova, né? Que são as redes sociais. Eles usam isso como uma forma de... como Pierre Bourdieu, ele fala uma parada assim, que é horrível, mas tem uma lógica. Ele fala que é a colonização dos cérebros. É forte, né? Mas assim, para quem viu o Dilema nas redes, né, vai falar o quê? Ele vai falar que a minha timeline não é igual à sua. Sim. Porque cada um tem a sua própria bolha. Né? Então, o que eu vejo não é o que você vê. E um cara que pensa completamente diferente de mim não vai ver as mesmas coisas que eu tô vendo. Né? Então ele vai acreditar em outras coisas. Né? Como se Facebook fosse realmente, né, via de você carimbar alguma coisa, né? Sim. Algum conhecimento.
Mas, então, assim, as pessoas veem aquilo, mas não vão pesquisar, né? Então, assim, ela está garantida meio que na ignorância das pessoas, e ignorância não é aquela coisa, né, de ser truculento, de ser sabe, meio ogro. Não, é ignorância no sentido literal mesmo, de você ignorar, Ignorar. né? Então, assim, ele vai ver aquilo, mas não vai simplesmente ignorar que existem outras coisas e vai acreditar naquilo piamente. Uhum. Essa é uma das paradas, né, que, Ô, Nath, sim, eu fiquei chocado com esse documentário. Eu vi ele e falei, caraca, é verdade, mas mano. A gente fica preso naquilo ali. e isso é muito, né, o Brexit. Gente, o que foi o Brexit? Né? É exatamente Hum, isso. Essa separação que existe hoje nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, né? Então, assim, é Opa, muito voltou. Deu necess... uma travadinha, mas voltou. é muito impressionante, né? A gente Sim. fica meio bolado e quer desligar com tudo, né? Eu falei assim, meu Aham. Deus, eu não quero ter mais nada. Mas, então, ele precisa também desse discurso para viver, né? Porque não é uma parada bacana, é uma parada que privilegia a eles próprios, né, que pensaram isso, é uma coisa que privilegia as empresas, é um sistema que aumenta a, a desigualdade social, mas aumenta, assim, enormemente, e, e faz também com que você use as suas emoções. Sim. Isso é muito importante, porque você perde totalmente a razão. Você não está mais usando o seu pensamento, o seu raciocínio lógico. Você está usando a sua emoção para pensar, para discutir algum argumento, Sim. né? Então, eles têm que se valer de alguma coisa, né? Porque se todo mundo começar a pensar, né, é sério, né? Tem gente que gosta, Uhum. tem gente que está achando super bom, mas a maioria do povo não vai gostar, Não. né? Depois que terem as suas rendas diminuídas, né? O seu, a sua qualidade de vida diminuída, né? Sim. Bom, então vamos lá. Vontade. Bora. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Ah, são... Então, temos uns 35 minutos. Ah, então vamos lá. Eu vou falar pouco, na verdade, sobre Depois no Brasil, porque eu vou fazer só um resuminho básico. Então, assim, vamos pensar ali que o neoliberalismo, quando ele surge, ele vai surgir na Europa e ele tem duas linhas de pensamento. Uma que é o ordoliberalismo, que é uma parada que surge na Alemanha, na Europa, e outra que é justamente americana, essa que surge meio ali na escola de Chicago, que eu falei antes. Sim. O ordoliberalismo, ele tem uma parada que ele é constitucional. Ele vai ser baseado numa ordem jurídica. Nossa. Então, assim, tudo vai ser... Assim, o Estado ele vai ser garantidor dessa concorrência que eu falei antes, né? Sim. Em vez de ficar uma concorrência enlouquecida, ele vai gerenciar essa concorrência, ele vai gerenciar a economia e a sociedade. Uhum. Então, assim, a gente tem três níveis aí. Então, a economia vão ser leis que garantem a concorrência. A concorrência ela vai ser baseada no mercado de preços, né? Ela vai controlar os preços. E a sociedade vai ter a livre escolha. Assim, se a gente pensando assim, né, eles escrevem, fica bonito, Fica. né? Mas assim, se a gente pensar bem,
a Alemanha Ocidental, ela foi muito bem sucedida nesse sentido, né? Você tem, né, tudo organizado juridicamente. A sociedade livre e tal, podendo fazer suas escolhas, e eles falam uma parada assim, muito interessante, que quem vai também meio que colocar uma ordem na concorrência também é o consumidor. Então você tem... para isso, você precisa de pessoas muito instruídas, né? Porque senão acaba você tendo os piores serviços do mundo. Sim. Né? Porque se você não é uma pessoa que você seja exigente no serviço, se quer um serviço de excelência, o seu serviço vai ficar de qualquer forma, né? Qualquer coisa Então, serve. assim, exatamente, qualquer coisa serve. Por exemplo, um biscoito quebrado vai servir. Né? Aquele biscoito que você praticamente, quando compra e abre, é um pó, né? Legal, eu vou comer, não vou comer inteiro, né? Mais ou menos essas coisas, sabe? Uhum. Então, essa é uma das teorias que ele mais ou menos leva ao estado de bem-estar social. Isso realmente. Mas aí o que acontece, isso sim, foi posto na Europa, países como França, Espanha, a própria Inglaterra também aderiram a esse ordoliberalismo e final da década de 70, início da década de 80, quem colocou em prática essas políticas, na verdade, foram os estados de esquerda. Né? Então, ficou ruim por um tempo, mas agora eles até já compraram um monte de coisa de novo. Mas vamos lá. Aí, o que aconteceu foi que a gente teve a crise do petróleo nos anos 60, as empresas acabaram se unir e muitas empresas, na verdade, foram para a Ásia. Então você acaba tendo uma crise na Europa, uma crise econômica. Rola uma insatisfação social total, manifestações por todo lado. E aí você acaba colocando esse ordoliberalismo, né, ao extremo. Né? Sim. Essa é a forma então, que eles encontraram na época de contornar a crise. Uhum. Privatização, aumento da taxa de juros, que isso também é importante. Né? Sempre quando fala vai aumentar os juros, você fica, opa, peraí, isso não é muito bom pra gente. Né? E desemprego, né? Porque toda vez que você privatiza uma empresa, você vai reorganizar a empresa. E como você reorganiza a empresa, você demite. Exatamente. O outro lado da história, que é do outro lado do Atlântico, que é nos Estados Unidos... Não, só te cortando um pouquinho, Nath. É interessante porque aí vai privatizar a empresa. Vamos usar aqui uma empresa do governo. Aí vão falar que vai demitir aquelas pessoas porque tinha muita gente na aba do governo. Então precisa reestruturar. Entendeu? Aí corta todo mundo. Exatamente. Né? Mas todo mundo... É engraçado que todo mundo quer um trabalho no Estado. Porque ele é estável. Sim. Né? Mas, né? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos para os Estados Unidos agora. Vamos. Tem um carinha que se chama Milton Friedman. Esse nome é bom guardar. Que volta e meia a gente aparece aí. Ele está por aí. O que ele pensa sobre essas políticas, né? Ele ama Estado mínimo. Ele valoriza a concorrência. E para ele, a economia de mercado para países e pessoas é a base da prosperidade. Nossa. Eu até anotei isso, porque assim, é forte, né?
Muito. Então, assim, se você for bem sucedido na sua concorrência, se você sempre ganhar da concorrência, você é bem sucedido na vida, né? E aí a gente, né, tem que começar a pensar sobre isso, né? Sim. Então, nos Estados Unidos é que rola essa consolidação da concorrência, né? Antes, né, como eu falei, né, você tinha troca entre países, né? Você fazia acordos comerciais, até hoje tem, Uhum. mas é muito mais assim, não é quem dá mais, né? O quem dá menos, né? Quanto, quanto você vai, quanto você quer que eu compre? Então, assim, o que vender por menos eu vou comprar, Sim. né? E assim, a gente vê, vou te dar um exemplo prático disso. É igual licitação, né? Para a prefeitura. Quem der o valor menor, leva. Ué. Quanto menos gasto para a prefeitura, melhor. Sim. Tô tentando pensar num exemplo aqui de como isso funciona. É que normalmente isso vem acompanhado de um golpe de Estado. Esse que é o problema, De golpe de né? ninguém. Tipo, né, no Iraque. Né, o que aconteceu no Iraque? Eles invadiram o Iraque para quê? Para pegar os poços de petróleo. Sim. Né, que os Estados Unidos hoje é o grande, enorme, vendedor de petróleo do mundo, mas de onde vem esse petróleo, né? Não é o deles. 50 anos atrás eu acho que já falaram que já tinha acabado, né? Então, então é mais ou menos essa coisa, né? Sempre que você quer muito uma coisa, você acaba impondo, né? E aí a concorrência, na verdade, fica meio desleal, né? Vamos combinar, né? Nesse caso do petróleo, só lembrando aqui, no começo da Hum, pandemia, teve até uma crise do petróleo, porque todo mundo queria regularizar o preço e a Rússia falou que não ia, ela ia baixar o preço. E acabou que ela mexeu com o mercado do petróleo. Falei, tá aham, vendo? É nesse, ué. é nesse ritmo aí. Ué. E ali, a Rússia é a segunda maior produtora. Então, assim, se baixar isso, ela pode entrar em colapso. É Uhum. uma coisa muito louca, não vamos falar sobre isso, não. Essa concorrência, vamos voltar aqui, né? Essa concorrência generalizada, né, de país, da sua própria vida, isso gera o individualismo, né? Então, assim, eu vou pensar sempre no eu primeiro. O que é bom para mim, Sim. né? E não o que é bom para todos. Né? E aí você acaba nunca tendo uma certa compensação. Né? Aquela história, né? Quando você está num relacionamento, é um Ah, relacionamento exclusivo, né? Tem sempre alguém primeiro, né? sempre. Mas vamos avançar, né? Então eu falei de estado mínimo, valorização da concorrência, pá. Então, o governo empresarial, ele vai estruturar a partir das privatizações, Uhum. né? Então, assim, como era uma parada, como eles falam, né? Que é um estado que gera muito gasto, você tem que cortar isso. Então, você vai diminuir todas as ações públicas. Já falei isso. Sim. E aí, tem uma parada fundamental, porque quando você diminui a ação de Estado, você meio que deixa de ser um cidadão e você passa a ser consumidor. Né? Então, assim, isso é aquela parada da falta de direito. Né? Você tem tanto no trabalho como na sua vida. Sim. Né? Você tem direito a pagar o serviço. Você quer pagar? Beleza, não quer pagar, não, Não paga. né?
não paga, mas aí também não tem, né? É. Aí não pode Meu Deus, reclamar, não pagou. exatamente, não pagou, não tem, né? Isso aí, assim, é meio que um pulo do gato, né, deles. Né, que Uhum. você... Porque quando você deixa de ser cidadão também, você afeta meio que a democracia. Né? Então, assim, é uma coisa ligada na outra. Sim. É E uma cadeia de coisas junto ali, interligado pra. é, que é punk, né? Aham. Eles vão chamar essa reestruturação, né, de governança. E eles vão falar que também tem três dimensões, que são os estados, as empresas, os estados e os mundos, e o mundo, e vão fazer políticas normativas submetidas às empresas, às exigências da globalização. Uhum. Então, assim, as políticas elas vão ser feitas para garantir a concorrência dentro da globalização. Sim. E aí tem várias formas de ser feito isso. Eles vão fazer a partir de avaliação comparada. Isso é um sistema que existe muito nesse mundo tecnológico, que é usado para controlar e estimular as filiais das grandes empresas. Então você tem que estimular a concorrência entre essas filiais. Isso se chama bank matching. É uma ferramenta também que ela é feita para quem está do lado de fora, né, para a grande empresa central, ver Uhum. como que está funcionando as suas filiais e para quem quer estar de olho naquele mercado. Então, eu quero me apoderar de uma determinada filial, eu quero me priorar de alguma determinada empresa. Então, isso vai servir para saber como que aquela empresa está indo. Se ela tá rendendo ou não. Exatamente. Lucro máximo. Com gasto mínimo. Temos 20 minutos, Nath. Ai, meu Deus. Então, vamos... Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Da onde veio essa ideia toda, né? Essa ideia, ela veio simplesmente porque depois que teve a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, Sim. estava aquele pandemônio, ninguém sabia o que fazer da economia. Eles falaram, nossa, gente, mas a culpa da crise foi do Estado, que deu um monte de direito para os trabalhadores. Deu um monte de serviços para os trabalhadores. Né? Então eles falaram, não, a gente tem que tirar o Estado dessa história. Né? E assim, começou essa demonização que rola hoje do Estado, né? Sim. Começou nessa época. E aí foi um colóquio que eles fizeram, que se chama o colóquio de Lippmann. O Lippmann, ele era jornalista e comentarista americano. Ele escreveu um livro sobre isso, que foi publicado na Europa inteira, em várias línguas, e ele falava principalmente dessas ideias, né, de refundar o liberalismo. Sim. Então, você tem que botar aquelas ideias dentro de algo novo, porque aquilo não está funcionando mais. Uhum. Aquelas coisas ali. Exatamente. Tinha três paradinhas, né, que eles são... que é o principal, né? Que eles queriam... É o direito natural, a propriedade privada e o livre mercado. Isso. É isso que eles queriam reorganizar. Uhum. Aí acabou que eles fizeram um colóquio lá,
pensaram, estudaram, fizeram vários debates, acabou que rolou a Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou destruída e isso teve que esperar até pelo menos meados dos anos 70. Né? Foi justamente por causa da crise de 29 que eles falaram, olha, isso aí não está dando certo. A gente tem que fazer de outra maneira. A gente tem que tirar o Estado de cena. Estão conseguindo, né? Em alguns países. Então. Aqui também. Aqui então. Então, é mais ou menos isso. Por quê? Né? Da onde surgiu? É uma forma de você fazer de novo uma economia. Funcionar para eles, né? Para aquelas empresas que não estavam tendo uma lucratividade do jeito que eles queriam. Porque o final do século XIX foi extremamente lucrativo, né? Até a Segunda Guerra Mundial eles tiveram um boom enorme. E aí vem a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, né? Fica assustado, né? Sim. Então você tem que fazer essa parada de novo. Por isso que eles querem refundar. Vamos ver o que deu certo e o que dá para modificar para... E tem 15 minutos? Não, ainda tem 15 minutos. Um pouquinho mais. Então, o segundo capítulo que eu vou falar sobre o mundo do trabalho, ele é bem interessante porque eu li um livro do Senet, do Richard Senet, que se chama A Corrosão do Caráter. E ele fala sobre a mudança do trabalho dentro da sociedade. Como que a gente via o trabalho e como que a gente vê o trabalho hoje. Foi um livro que escrito nos anos 80, ele foi escrito durante muito tempo, porque ele foi observando vários personagens do livro, são na verdade gente que ele conheceu e que ele pegou depoimento. E aí ele basicamente ele coloca assim duas categorias, né? O mundo do trabalho estável e o mundo do trabalho flexível. Então, o que ele fala? Que o mundo do trabalho estável, ele tinha uma linearidade dentro da vida do sujeito. Né? Então, você é o crescer dentro da carreira, você ser estável dentro de uma empresa, né? Você crescer dentro daquela empresa, aquilo era de bom caráter, era honrado, né? Era um trabalho leal, e as empresas elas tinham como te dar uma estabilidade dentro do seu emprego. Por mais que o emprego fosse, sei lá, você fosse faxineiro, mas você conseguiria ter uma estabilidade ali dentro. Aí ele pega, assim, sabe, vários exemplos, né, de pessoas de verdade. E o mais interessante é que tem um pessoal que foi, acho que no final da década de 80, agora eu não me lembro, eu li isso ontem, nossa, não me lembro. E eles, porque é a reestruturação da IBM. A IBM, que era uma empresa que era top no mercado, ela praticamente não tinha concorrência de ninguém. Quando entra a Microsoft, ela cai. Ela praticamente fecha. Ela só não fecha porque entra um novo presidente e acaba reestruturando a empresa toda. E aí, esses caras que foram demitidos, eles começam a pensar que, primeiro, eles colocam a culpa no supervisor. Aí eles falam, não, o cara não é mau, o cara não é isso. Depois eles começam a refletir sobre poxa, essas empresas estão indo para a Ásia, né? Então esse deslocamento, né, de localização. Isso foi ocupado. E aí, por fim, eles acabam colocando a culpa em si mesmos, porque eles mesmos não foram suficiente empreendedores para você
fazer com que a empresa conseguisse vigorar, né, e não acontecesse a crise. Uhum. E aí ele chama isso de empreendedores de si mesmo, né? Eu achei essa parte legal, só um comentário. Eu achei essa parte muito legal, que depois tu vai falar que o que isso acaba acarretando na sociedade, né? No momento. O Exato. individualismo, a competição, a concorrência que nós temos entre si mesmos na vida social. Falei, caraca, Isso aí. É o colégio que coloca a nota, né, no mural da escola, de cada aluno. Isso você já está estimulando a concorrência, né? Então, assim, se você não for suficiente para... Peraí, não consigo ver. Tinha uma mensagem aqui, eu tenho que tirar. Se você não for bom, né? Se você não tiver esse empreendedorismo o suficiente para você ganhar no mercado, você sim. não é bem sucedido na vida. Você que ele leva, né? É uma coisa que leva para sua vida pessoal. Então, ela está intrínseca, né, à nossa vida pessoal, Sim. né? Não é só o o econômico, né? Uma coisa que está meio no limbo, né? Ela está aqui entre nós, né? Ela está dentro do colégio, ela está dentro do trabalho, é quem tem mais curtida, é quem tem mais visualização, né? Então tudo tem que ser meio que armado. Então você tem que ter o melhor celular, você tem que ter o melhor não sei o que, você tem que ter melhor televisão, né? É uma concorrência generalizada da vida, Sim. né? Então, se você não tiver isso, você é o loser, né? Sabe, o loser, né? Ah, A gente vê tanto nos filmes. E ninguém gosta de ser, né? Mas por quê? Porque isso é fomentado desde de uma escala empresarial para a nossa vida. Isso é muito preocupante, né? Porque você coloca a própria amizade, né? O próprio coletivo, né? Subjugado. Né? Então, assim, é sempre o primeiro eu. Não somos nós mais, né? É o eu. que é bom pra mim. Exatamente. É bom pra mim ir na praia, na pandemia. O coletivo que se dane, entendeu? Pronto. Não, exatamente. E outra parada também, né, que eu falo, isso assim, é o sumo do sumo, né, do segundo capítulo. E aí eu falo um pouquinho do Brasil, Temos 10 como que a minutos. gente... Oi? Temos 10 minutos. Pode falar, dá tempo. Como, como que você, num país que é extremamente desigual, que ele nasceu da desigualdade, né? Uhum. A desigualdade é praticamente intrínseca à construção do Estado brasileiro. Né? Sim. Colocar isso, esse sistema que aumenta a sua desigualdade dentro de um país que já é desigual, o que você faz? Tipo, é igual agora na pandemia, que os bilionários viraram trilionários, né? Aumentou, né? Fortuna. Como? Vai saber. Também não sei. Mas é isso, né? Você estica muito essa corda, né? Porque é aquela parte que eu falei no início. É lucratividade máxima com gasto mínimo. Sim. Então você vai fazer de tudo para que aquilo seja... Então o trabalho ele vai ter um valor mínimo, né? Você não vai pagar... Eu lembro que desde muito tempo eu faço essa piadinha e todo mundo ficava meio assim... Mas é que normalmente quando você chega numa entrevista de trabalho, o cara vira para você e fala: o máximo que eu posso te pagar é um salário mínimo. A gente, na verdade, não tem um salário mínimo, a gente tem um salário máximo, né? Sim.
Porque é o máximo que eu posso te pagar um salário mínimo. E aí, um salário mínimo que é o mínimo para se viver, né? Vai fazer como? Né? Como é que você vai pagar suas contas? Né? Ainda me privatizam a água. Né? Então você tem luz, você tem água, você tem internet, porque hoje em dia ninguém vive sem internet. Sim. Né? Você tem seu telefone, você tem a sua... Né? O básico, né? Aluguel, luz e água. Esses três, cara, tipo assim, e comida, né? Já São acabou. Pronto, já acabou. Você não tem mais dinheiro para fazer nada. Né? Enquanto eles estão tirando o máximo desse nosso mínimo. Né? Sim. Então, assim, não tem como não pensar que nós estamos sendo explorados ao máximo. Também. E que eles fazem... Pode falar. E uma coisa, quando o salário mínimo não se torna o máximo em certas condições, né? Porque tem pessoas que vivem abaixo do salário mínimo. Tu fala, caraca, como? Exatamente. E quantas pessoas hoje não voltaram para a linha, né, para baixo da linha da pobreza, que a gente que não ganha nem um salário mínimo. Né? Então, assim, esse neoliberalismo, ele realmente ele estica essa corda da desigualdade. Então, assim, eu estava até vendo de novo ali, né? Números que a gente está igual, tipo, 2000, até mais. Porque o desemprego, o desemprego hoje, ele conseguiu superar as taxas do Fernando Henrique, quando ele entregou o governo para o Lula. Né? Então, assim, e se você não tem emprego, você não tem geração de renda. Né? Então, assim, é tudo é tudo ligado. Né? É tudo uma máquina que, se ela não for... Né? É um relógio. Se ele não for bem lubrificado, não funciona. Né? Funciona para uns, mas não funciona para todo mundo. Né? Então, assim, quando a gente às vezes vê... tipo... É que eu acompanho, né? Eu sou meio maluca, né? Principalmente depois que eu fiz essa monografia, eu comecei a acompanhar vários países, né? Tipo, a gente vê tipo, países como Somália, como o Congo, a Nigéria, são países que, cara, eles não têm nada. E o que eles têm ainda é explorado justamente por esses países estrangeiros. Ai, meu Deus, um animal. Né? Ai, tá aqui. Foi. 5 minutinhos, Nath. É... Pode continuar. Não, é isso aí. Né? Porque assim... senão eu vou ficar falando, que desde a ditadura, dos pensamentos e, tipo, a gente hoje no Brasil, a gente está vendo uma situação tão complicada que é justamente sobre o que é o neoliberalismo, que muita gente não entende, né? E tá achando super bacana, que eu falei, cara, a gente tem que explorar mais o que é isso, né? Pra gente poder entender. O nosso país, ele é muito desigual, sempre foi. Sim. E para entender, a Nath está aqui explicando a gente, entendeu? Um pouco do que é o liberalismo. Não, uma coisa que a gente viu esse ano privatiza o SUS, né? Imagina se o SUS fosse privatizado. Todo mundo tendo que pagar as despesas aí do Covid. Que no final, eu acho que, eu não sei já quem passou por uma cirurgia, alguma coisa no SUS, e no final vem aquela cartinha que eles te enviam. Quanto você gastou? Quanto o governo pagou? Já viu isso? Não, nunca vi. Eles te enviam o procedimento de quanto o governo gastou com você, quando você esteve lá. E aí, imagine se essa carta chega para você pagar. Quem fez um procedimento no SUS vai lembrar que uma vez chegou uma carta do governo dizendo, lembro quando meu irmão operou pelo SUS, ele chega uma carta falando quanto foi o gasto do hospital, do dia que ele ficou lá, do procedimento cirúrgico e tal. Vem a despesa do Estado com você, e aí? Imagina se a gente tivesse que pagar isso tudo. Então, nos Estados Unidos é isso aí, vem a cartinha. Né? Que nem o cara que ficou 2 meses internado de Covid no hospital, e a conta dele foi, sei lá, acho que de 5 milhões. Foram 2 meses de internação.
Aí eu acho que ele conseguiu lá judicialmente pagar tipo, quase que um valor simbólico, né, pro hospital. Aham. Porque, pô, não tinha condições, né? Nem. E também, vou aproveitar, então, vou dar um monte de dica de filme. Aham. Essa parada da saúde é muito maneira, que tem um filme do De- Michael Moore. Depois me manda escrito também, que aí eu vou dar um jeito de Ah, jogo. tá. Pode falar. Se escreve Sico, S-I-C-K-O, se eu não me engano. Uhum. Pra mim é Psycho. Aham. É de sick em inglês. Aí coloca o O no final. E ele fala sobre como funciona essa saúde nos Estados Unidos. E, gente, é uma coisa horrorosa. É assim, é triste de ver. Né? E aí ele leva uma galera para Cuba, uma galera que trabalhou em 2001 no atentado, e é um monte de gente com problema de respiração, problema pulmonar, e simplesmente o governo falou, não vamos tratar de vocês. Se vira. Nossa, abandonou. Abandonou. E aí ele leva essa galera para Cuba. Aí você tem que ver a cara das pessoas comprando remédio em Cuba. Porque o remédio que nos Estados Unidos custava, sei lá, $150, em Cuba eles vão pagar tipo $3. Eles falam, hã? Como assim? Né? Aí eu quase falei, gente, eu vou pra Cuba me tratar também. Pena que a viagem pra Cuba é cara. Verdade. Então, tem esse Dark Waters, que é com Mark Ruffalo, não sei como vocês falam. Tem documentário, tem um monte, gente. O Dilema nas Redes, foi o que eu vi recentemente. Foi o mais recente que eu vi, que tá muito ligado a esse discurso hoje em dia. Os filmes do Michael Moore são realmente aquele também sobre a educação, onde vamos invadir agora, Aham. que ele fala sobre a educação. Aliás, eu nem falei, né, sobre educação aqui, porque não foi, né, eu falei mais sobre o trabalho. Mas também tá junto. Então, assim, esse documentário Onde Vamos Invadir Agora é muito interessante, porque ele coloca muito... ele vai vendo onde que são, né, os países que têm melhor tipo de educação, e é sensacional, né? Quando a gente vê o trabalho da Finlândia, você fica, eu quero estudar lá. Pode. É fantástico. Outro mundo. É Nath, outro mundo. nosso tempo tá acabando, daqui a pouco eles vão cortar a gente. Daqui a pouco sobe aqui e Tudo aparece bem. 30 segundos. Aí eu preciso. Tá? Não, tudo bem. Então, eu te agradeço imensamente por ter compartilhado com o seu trabalho. Cara, que trabalho incrível. Assim, quando tu lê, tu fica assim, caraca, o negócio é pesado. Mas depois de ter essa explicação aqui, eu falei, cara, agora eu entendi, agora faz sentido o negócio. Muito bom, adorei essa explicação assim mais simples, mais fácil de entendimento, porque falar de neoliberalismo é complicado e a gente está vendo aí numa atualidade muito próxima da gente questões que estão ligadas a esse fenômeno, né, econômico. Então, Ué. eu quero te agradecer novamente por isso. Agradecer a todos que nos acompanharam. A Marcela esteve por aqui, a Gabriel, a Lorena, entre outros que passaram por aqui. Eu quero agradecer a todos. E brigadão mesmo, Nath. Pode falar. Pode falar que ainda não cortaram a gente. Não, obrigada a vocês. Obrigada também a você por dar essa oportunidade, que eu achei muito bacana. Eu nunca consigo assistir, às vezes eu assisto um pouquinho depois, porque 6 horas da tarde, gente, eu tive que me programar para fazer isso. Ué. A Dona Euridice aqui. Alguém me deu parabéns, Opa. muito obrigada, eu não consigo ver o nome. A Muito Dona obrigada. Euridice. Já acabou, infelizmente. Acabou. Mas É pode quem? assistir novamente. Gabriel falando que acabou. A gente tem 27 segundos. Pode dar sua palavra aí. Só falar, gente, obrigada. Valeu por assistir. E se tiver qualquer dúvida, se me seguir aí no Instagram, é só perguntar, não tem problema não. A gente fala depois. Tá? Agradeço de novo, agradeço a todos que nos acompanharam. Então, obrigadão, tá, Nath? Obrigada a vocês, gente. Pra vocês. Tchau, beijo.